Capítulo 8. O destino do mundo. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus observava Jerusalém. Bem à vista estavam os belíssimos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de suas paredes de mármore e eram refletidos na torre de ouro e no pináculo. Quem poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Porém, outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. As lágrimas de Jesus não eram por ele mesmo, ainda que tivesse diante de si o Getsêmani, o cenário da agonia que se aproximava, e não muito distante estivesse o Calvário, o local da crucifixão. Entretanto, não era a contemplação dessas cenas que lançava sombras sobre ele naquela hora. Chorava, na realidade, antevendo o que aconteceria com milhares que faziam parte do povo de Deus. Passava diante de Jesus a história de mais de 1000 anos, das bênçãos especiais de Deus e de seu cuidado protetor manifestados ao povo escolhido. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Durante séculos, santos profetas haviam proclamado mensagens de advertência. Diariamente o sangue de cordeiros havia sido ali oferecido, indicando o Cordeiro de Deus. Se Israel, como nação, houvesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a escolhida de Deus. Mas a história daquele povo privilegiado foi um registro de apostasias e rebeliões. Com mais terno amor que o de um pai, Deus tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando advertências e repreensões haviam falhado, o Senhor enviou-lhes a maior dádiva do céu, o próprio Filho de Deus, a fim de instar com a cidade que recusava se arrepender. Durante 3 anos, o Senhor da luz e da glória caminhou entre o seu povo. Andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos paralíticos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. De modo itinerante, sem lar, Jesus viveu para atender às necessidades e suavizar as aflições humanas, para insistir com as pessoas a aceitarem a dádiva da vida eterna. As ondas de misericórdia rebatidas por aqueles corações inflexíveis retornavam em maré mais forte de terno e indescritível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único ajudador. As advertências de seu amor haviam sido desprezadas. A hora de esperança e perdão estava se esgotando rapidamente. As nuvens acumuladas durante séculos de apostasia e rebelião estavam prestes a desabar sobre um povo culpado. O único que poderia salvá-los da condenação iminente fora menosprezado, desprezado, rejeitado e, em breve, seria crucificado. Quando Jesus olhava para Jerusalém, a condenação de toda uma cidade e de toda uma nação era apresentada diante dele. Ele contemplava o anjo com a espada erguida contra a cidade que durante tanto tempo havia sido a morada de Deus. Do próprio lugar mais tarde ocupado pelo general Tito e seu exército, ele olhava através do vale para os pátios e recintos sagrados. Com a visão obscurecida pelas lágrimas, ele via os muros cercados por estrangeiros. Ouvia o tropel de exércitos preparando-se para a guerra. As vozes de mães e crianças clamando por pão na cidade cercada. Via entregues às chamas o santo templo, os palácios e torres, tudo transformado num monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo escolhido espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços numa praia deserta. A piedade divina e o terno amor se expressaram nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido, na descrença e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos enviados por Deus. Seu coração se moveu com infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra.
Desejava profundamente aliviar a todos. Estava disposto a morrer a fim de colocar a salvação ao alcance deles. A majestade do céu em pranto. Essa cena mostra quão árdua a tarefa é salvar o culpado das consequências de se transgredir a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido por um engano semelhante ao que provocou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Multidões escravizadas pelo pecado se recusariam a escutar as palavras da verdade no dia de sua oportunidade de salvação. Condenação do belíssimo templo. 2 dias antes da Páscoa, Cristo sai novamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras e contempla a cidade. Mais uma vez, se depara com o templo em seu deslumbrante esplendor, como uma belíssima coroa real. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, havia contemplado o primeiro templo, o edifício mais imponente que o mundo já tinha visto. Depois da sua destruição por Nabucodonosor, foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Mas o segundo templo não teve o mesmo esplendor que o primeiro. Nenhuma nuvem de glória ou fogo do céu desceu sobre o altar. A arca, os anjos e as tábuas dos 10 mandamentos não mais estavam no local. Nenhuma voz do céu revelava ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que era o próprio Deus manifestado em carne. O desejado de todas as nações foi a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Mas Israel havia afastado de si a dádiva do céu. Com o humilde mestre que naquele dia saía de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirava do templo. Cumpriam-se as palavras do Salvador: eis que a casa de vocês ficará deserta. Os discípulos ficaram admirados diante da profecia de Cristo a respeito da destruição do templo e desejaram compreender o significado de suas palavras. Herodes, o Grande, havia utilizado no templo tanto riquezas romanas quanto tesouros judaicos. Blocos maciços de mármore branco, vindos de Roma, formavam parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre dizendo: que pedras enormes, que construções magníficas! Jesus respondeu de maneira solene e surpreendente: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O Senhor havia dito aos discípulos que viria a segunda vez. Então, ao mencionar juízos sobre Jerusalém, pensaram naquela vinda e perguntaram: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cristo apresentou diante deles um resumo dos principais fatos que ocorreriam antes do fim dos tempos. A profecia dita por ele possuía duplo sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava os últimos dias da história. Juízos cairiam sobre Israel por rejeitar e crucificar o Messias. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando os estandartes dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam fugir buscando a segurança. Aqueles que desejassem escapar não deveriam se demorar. Por causa de seus pecados, foi anunciado o julgamento contra Jerusalém. Sua persistente rebelião estabeleceu seu destino. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os sofrimentos pelos quais passaram, em consequência de seus pecados. Mesmo sabendo que ele jamais havia pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que toda a nação ser punida. Ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador, porque ele reprovava os pecados deles, consideravam-se o povo especial de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. A paciência de Deus. Durante quase 40 anos, o Senhor adiou os seus juízos. Ainda havia muitos judeus que não conheciam o caráter e vida de Cristo, e os filhos não haviam desfrutado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado.
Através da pregação dos apóstolos, Deus faria com que a luz brilhasse sobre eles. Veriam como as profecias haviam sido cumpridas, não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando rejeitaram a luz concedida a eles, tornaram-se participantes dos pecados de seus pais. Os judeus, recusando-se a arrependerem, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus afastou deles a proteção. A nação ficou controlada pelo líder que escolheu. Satanás despertou os mais violentos e terríveis desejos. As pessoas se achavam fora da razão, controladas pelo impulso e pela raiva cega, tornando-se satânicas em sua crueldade. Amigos e parentes traíam uns aos outros. Pais matavam seus filhos, e estes, os pais. Os líderes do povo não se controlavam. Os maus desejos os transformaram em tiranos. Aceitaram falso testemunho na condenação do inocente Filho de Deus. Em seguida, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. O respeito a Deus não mais os perturbaria. Satanás se achava à frente da nação. Chefes de facções oponentes atacavam uns aos outros, executando impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não reprimia a horrível crueldade deles. O santuário estava contaminado com os cadáveres. No entanto, aqueles que provocaram essa terrível ação declaravam não temer que Jerusalém viesse a ser destruída. Ela era a cidade de Deus. Mesmo enquanto os exércitos romanos estavam cercando o templo, multidões acreditavam que o Senhor interviria a fim de derrotar os inimigos. Entretanto, Israel havia desprezado a proteção divina. Por isso ficaria vulnerável. Sinais do desastre. Todas as predições de Cristo sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram. Apareceram sinais e maravilhas. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém declarando as aflições que ocorreriam à cidade. Esse ser estranho foi preso e açoitado, mas diante dos insultos e maus tratos apenas respondia: "Ai, ai de Jerusalém!" Ele foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão morreu durante a destruição de Jerusalém. Depois que os romanos, guiados por Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. O sinal prometido havia sido dado aos cristãos, que aguardavam o cumprimento da profecia. Os acontecimentos foram encaminhados de tal modo que nem os judeus, nem os romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Séstio, os judeus perseguiram o exército dele, e enquanto ambas as forças estavam completamente empenhadas na luta, os cristãos tiveram oportunidade de escapar, sem ser perturbados, rumo a um local seguro, a cidade de Pela. As forças judaicas, perseguindo Séstio e seu exército, atacaram sua retaguarda. Com grande dificuldade, os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus, com seus despojos, retornaram em triunfo a Jerusalém. Porém, esse aparente sucesso apenas lhes causou males. Inspirou nos romanos grande resistência, que trouxe indescritível aflição sobre a cidade condenada. Terríveis foram as calamidades que desabaram sobre Jerusalém quando o cerco foi continuado por Tito. A cidade foi atacada durante a Páscoa, quando muitos judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Provisões de alimentos haviam sido previamente destruídas pela vingança das facções opostas. Em consequência disso, foram experimentados todos os horrores da morte por fome. Homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Inúmeras pessoas saíam da cidade à noite para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, embora muitas fossem mortas com severas torturas. Muitas vezes aqueles que voltavam em segurança eram roubados daquilo que haviam conseguido recolher. Maridos roubavam de sua esposa, esposas roubavam do marido, filhos arrancavam o alimento da boca de seus idosos pais. Os chefes romanos se esforçaram para aterrorizar os judeus e assim conseguir sua rendição. Os prisioneiros eram açoitados, torturados e crucificados diante dos muros da cidade. Ao longo do vale de Josafá e no Calvário se ergueram inúmeras cruzes.
Mal havia espaço para alguém se movimentar entre elas. Dessa maneira, cumpriu-se o espantoso desejo manifestado perante o tribunal de Pilatos: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tito enchia-se de terror ao ver os corpos espalhados pelos vales. Como alguém em êxtase, ele contemplava o templo esplendoroso, enquanto emitia ordens para que nenhuma pedra do local fosse tocada. Fez enérgico apelo aos líderes judaicos para que não o forçassem a contaminar com sangue o lugar sagrado. Se eles combatessem em qualquer outro lugar, nenhum soldado romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo, historiador judeu que estava a serviço dos romanos, suplicou que se rendessem para se salvarem, bem como sua cidade e seu lugar de adoração a Deus. Com amargas pragas, contudo, dados foram lançados contra ele, que era a última pessoa a favor dos judeus. Os esforços de Tito para salvar o templo não foram bem-sucedidos. Alguém maior do que ele havia declarado que não ficaria pedra sobre pedra. Tito finalmente resolveu invadir o templo para tentar, se possível, salvá-lo da destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Um soldado lançou uma tocha através de uma abertura no edifício e, imediatamente, as salas revestidas de cedro ao redor da casa sagrada estavam em chamas. Tito se precipitou para o local e ordenou aos soldados que apagassem as chamas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas nas salas adjacentes ao templo e com a espada assassinavam aqueles que ali tinham procurado abrigo. O sangue corria como água pelas escadas. Depois da destruição do templo, a cidade inteira foi invadida pelos romanos. Os líderes judaicos abandonaram as torres impenetráveis. Tito declarou que Deus os havia entregue em suas mãos, pois nenhuma arma, por mais poderosa que fosse, poderia ter penetrado naquelas enormes muralhas. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia o local sagrado foi arado como um campo. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra. Os judeus haviam enchido para si mesmos a taça da retribuição. Em todas as aflições que os acompanharam espalhados pelo mundo, estavam apenas colhendo o que suas mãos haviam plantado. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Seus pecados causaram sua queda. Os sofrimentos dos judeus são muitas vezes considerados uma punição por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria atuação. Pela inflexível rejeição do amor e misericórdia divinos, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse retirada deles. Devemos muito a Cristo pela paz e proteção de que desfrutamos. O poder controlador de Deus impede que a humanidade seja completamente dominada por Satanás. Os desobedientes têm grandes motivos para serem gratos pela misericórdia e paciência de Deus. Quando, porém, os seres humanos ultrapassam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não executa diretamente a sentença contra o pecado. Permite, em vez disso, que os que rejeitam sua misericórdia colham aquilo que plantaram. Cada raio de luz rejeitado é uma semente lançada, a qual produz infalível resultado. O Espírito de Deus, rejeitado de maneira persistente, é finalmente retirado. Então, nenhum poder permanece para controlar os maus desejos, nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos aqueles que resistem aos apelos da misericórdia divina. A profecia do Salvador a respeito dos juízos que cairiam sobre Jerusalém terá outro cumprimento. No destino da cidade escolhida, podemos ver a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e desprezou sua lei. Tenebrosos são os registros da aflição humana. Terríveis têm sido os resultados de rejeitar-se a autoridade do céu. Porém, nas revelações sobre o futuro, é apresentada uma cena ainda mais tenebrosa. Quando o Espírito de Deus for totalmente retirado, não mais contendo os maus desejos humanos e a ira satânica, o mundo contemplará, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Naquele dia,
Tal como na destruição de Jerusalém, o povo de Deus será protegido. Cristo voltará para reunir os seus fiéis. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Que ninguém negligencie a lição transmitida pelas palavras de Cristo, assim como ele advertiu os discípulos sobre a destruição de Jerusalém para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Todos os que quiserem poderão escapar. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Vigiem, é a advertência de Cristo. Aqueles que atenderem ao aviso não serão deixados em trevas. O mundo não está mais preparado para aceitar a mensagem para o nosso tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador a respeito de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor surpreenderá os ímpios. Correndo a vida sua rotina constante, estando as pessoas envolvidas em prazeres, negócios, projetos e ambição de ganho fácil, estando os líderes religiosos a engrandecer o progresso do mundo, e encontrando-se as pessoas embaladas num falso senso de segurança, então, como o ladrão que à meia-noite rouba a casa não protegida, virá repentina destruição aos despreocupados e ímpios.